Boa tarde, primeirão. Tudo em paz com vocês? Tudo tranquilo? Como que vocês estão? Se cuidando? Eu espero que sim, porque eu odeio esse tipo de aula remota, aula à distância. Tento dar o meu máximo para que vocês entendam tudo direitinho, para que o aprendizado aconteça. Mas sem dúvida, presencial é muito melhor. Então vamos se cuidar, vamos nos cuidar para que a gente volte logo, o quanto antes, às aulas presenciais. No mais, eu queria desejar boas-vindas a vocês. Sejam todos muito bem-vindos à aula de física. A gente vai dar continuidade e o que nós estamos estudando é cinemática. A gente já entrou no estudo propriamente da física, na introdução à cinemática, e eu finalizo hoje a introdução à cinemática. Essa semana, a semana 6 de aulas remotas, a aula que vai de 8 a 12 de março, a semana que vai de 8 a 12 de março. E aí eu queria, antes de iniciar a nossa aula mesmo, relembrar vocês o nosso último conteúdo. A nossa última aula foi no dia 3 de março, como está aí a data. Esse quadro virtual, assim como a aula gravada, né, foi uma live. Já está disponível, quer dizer, desde o dia lá, né, desde a semana passada, já está disponível nas plataformas Google Sala de Aula, Aluno Online e WhatsApp. Então, baixem esse quadro, façam o download, clica nos links, vão estudando, tá bem? Mas o que é que nós vimos? Nós vimos o que é trajetória de um corpo. Nós vimos espaço, definição de espaço, o que é espaço? Deslocamento, distância percorrida, né? Delta S, a gente viu o que é isso. Velocidade, é quando a gente divide espaço pelo tempo. Variação do espaço pela variação do tempo. Esse triângulozinho é uma letra grega chamada delta. E na física ela significa variação. Algo final menos algo inicial. Fim menos começo. Isso é uma variação, tá bom? Delta S, variação de espaço. Delta T, variação do tempo. Beleza? Quando eu divido os dois, a gente tem velocidade média. E aí, como foi dito na aula anterior, a velocidade média não é a velocidade que o corpo realmente usou. É uma velocidade média, o próprio nome está falando. Se eu pegar todas as velocidades que o corpo usou durante todo o trajeto, somar e dividir pelo número, né, de velocidades, a média aritmética, a gente vai ter uma velocidade média. É a velocidade que ele poderia ter usado sempre sem parar, para percorrer aquele mesmo espaço no tempo usado, né? Velocidade média. E a aceleração. A gente viu o conceito de aceleração e de tempo. A aceleração como a variação da velocidade pela variação do tempo. A divisão. Delta V, variação da velocidade, a gente viu. Como que eu vario a velocidade de um automóvel? Só se eu pisar no acelerador. Ou se eu pisar no freio. Aceleração positiva, pisando no acelerador, varia a velocidade para mais. O delta V é positivo. Ou se eu pisar no freio, varia a velocidade para menos. A velocidade final é menor do que a inicial. O carro está parando, a aceleração é negativa. O que importa é que a aceleração é uma variação de velocidade. Beleza? E o tempo? A gente viu o que significa intervalo de tempo, variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Essa foi a nossa última aula. Na minha opinião, foi uma aula muito rica, né? Uma live com a participação de vocês. Então, a aula é sempre muito mais rica. Beleza? A aula de hoje, eu pretendo resolver com vocês. A aula vai ser apenas de atividade, apenas de solução das questões que eu propus na aula anterior. Tá bom? Questão 3 da página 33, questão 8, questão 9, todas da página 33 e a questão 12, tudinho da página 33. Então vem comigo para o nosso quadro virtual
da aula de hoje. O que eu quero que vocês tenham em mente é a fórmula de velocidade média e a fórmula de aceleração média. A fórmula de aceleração média, tá bom? Espaço dividido por tempo. Metro por segundo é velocidade. Aceleração dividida por velocidade dividida por tempo, né? Aceleração. Velocidade dividido por tempo. Metro por segundo dividido por segundo. Dá metro por segundo ao quadrado. Isso é aceleração. Beleza? Então vamos lá. Acompanhe a leitura. Questão 3, página 33. Fala assim: o tempo também pode ser representado em um eixo. A origem desse eixo significa o instante t igual a 0, em que foi iniciada a contagem do tempo. Pode ser o início de um dia, 0 hora, por exemplo, mas pode ser um momento qualquer em que o cronômetro foi acionado para começar a medir a duração de algum fenômeno. Então, até aí, pessoal, ele está dizendo que o tempo, ele sempre está correndo. O tempo nunca para. A gente aqui começa a contar o tempo a partir de a observação de algum fenômeno. A partir de agora, eu quero calcular agora o tempo de funcionamento, sei lá, da airfryer. O tempo de congelamento da forma de gelo que eu estou colocando agora no congelador. Então eu vou começar a contar o tempo agora. Eu pego o cronômetro e inicio ele. Esse é o 0. Esse é o meu 0. Isso não quer dizer que o tempo havia parado, que o tempo não estava passando. O tempo sempre passa. O tempo nunca para. Mas eu ponho o meu 0, a minha origem, aonde eu quiser. Então, comecei a contar o tempo a partir do 0. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para a direita, positivo, crescendo. São 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos depois que eu iniciei a contar. Tá bom? E esses tempos negativos, aí eu já estou respondendo com isso o item B, se você observar. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, significa o quê? 10 minutos antes, 20 minutos, 30 minutos antes de eu iniciar a contagem no meu cronômetro. Ok? É isso que ele está explicando aí no enunciado da questão. Após observar o eixo do tempo, representado a seguir, faça o que se pede. Item A. Determine o intervalo de tempo. Intervalo, algo final menos algo inicial. A variação de tempo entre os instantes de 10 minutos e 60 minutos. Então, ele está te dando um tempo inicial, que eu vou destacar aqui. O tempo inicial é 10. Falando para o item A, tá certo? Quanto tempo passou? É isso que ele quer saber. Quanto tempo passou? De 10 até 60. Esse é o item A. Final, 60 minutos. Inicial, 10. 60 menos 10, obviamente, eu vou fazer algum cálculo aqui, beleza? Só para você ter o que copiar. Mas a questão podia ser resolvida mentalmente. Você concorda comigo, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Delta T vai ser igual ao tempo final T final menos tempo inicial. T0, tempo inicial. Sempre, qualquer variação, qualquer delta na física é final menos inicial. Então, esse é o item A, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Item A.
Vamos lá. Tempo final, 60 minutos. Tempo inicial, ele pediu para eu começar do 10. Do 10 até o 60. Tempo inicial, 10. Então, o ΔT, o intervalo de tempo de 10 para 60, logicamente vai dar 50 minutos. É isso aí. Item B. Vamos ao item B. O que é que o item B está pedindo? Vamos ler. O que significa o instante de menos 20 minutos? Tempo negativo. O que significa tempo negativo? Eu já comentei com vocês. Eu vou apenas escrever, tá bem? Vou pegar aqui uma caixa de texto. Significa. O que significa menos 20 minutos? Significa 20 minutos antes da contagem dos tempos antes do início da contagem dos tempos. É isso. Tempo negativo é isso, pessoal. Menos 20, menos 10, menos 30. 20 minutos antes do início, tem um acento bem aqui, do início da contagem dos tempos. Beleza? Esse é o item B. E o item C? Determine o intervalo de tempo, muito parecido com o item A, então, entre os instantes, olha aí, ele vai te dar o início e o fim. Entre os instantes de menos 20 e 30 minutos. Quanto tempo passa de menos 20 até 30? Final menos inicial, novamente. Então, eu vou copiar aqui o cálculo do A. Colocar lá como item C. Agora o início, quer dizer o final, né? Final menos inicial. O final é o 30. E o inicial não é mais o 10. Ele quer do menos 20 até o 30. Então, o inicial é o menos 20. Então, vai ser final menos inicial. 30 diminuído do menos 20. Cuidado com o jogo de sinais. Tempo final é 30 menos o tempo inicial, que é negativo, menos 20. Vai ficar menos 20. 30 menos o menos 20. Por isso que eu disse cuidado com o jogo de sinais. Isso fica 30 mais 20. E esse menos com outro menos acaba dando mais. Então vai ficar 30 mais 20. Né? Esse menos com esse menos acaba virando mais. 30 mais 20. 30 mais 20 dá 50 de novo. 50 minutos. Se passaram 20 minutos antes de eu começar a contar, mais 30 minutos depois. 50 minutos. Tá bem? Resolvida então a questão, vamos para a questão 8, página 33. Dá para resolver só na lógica, mas acompanha aí comigo. A questão fala assim:
Dois automóveis A e B partem em um mesmo instante de uma cidade X com destino a outra cidade Y, distante 420 km de X. Então, eu vou começar a desenhar. Eu tenho dois automóveis começando a viajar ao mesmo tempo, partem em um mesmo instante, significa isso. Começando ao mesmo tempo a viajar de uma mesma cidade X com destino a uma mesma cidade Y, distante 420 km. Então, vou desenhar, tá bom? Automóvel A, esse carrinho, esse fusquinha azul. E o automóvel, deixa eu desenhar aqui uma linha, né? Para pelo menos pôr o chão dos carrinhos. Pronto. O carrinho de cima vai ser o automóvel A. O carrinho de baixo vai ser o automóvel B. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Pronto. E aí eles vão de uma cidade X até uma cidade Y. Então lá vai, eu vou começar a botar os nomes aqui de cada um, os valores. Automóvel A, automóvel B, vão de uma cidade X até uma cidade Y, que está distante 420 quilômetros. Então é isso. Automóvel A foi. Chegou em quanto tempo? Vamos continuar lendo. O automóvel A faz o percurso em 5 horas e o B em 6 horas. Então o A percorreu esses 420 quilômetros em 5 horas. E o B percorreu esses 420 quilômetros em 6 horas, 1 hora a mais. Já dá para você perceber quem é que vai com a maior velocidade média. Velocidade média. Eu não estou dizendo que ele vai usar essa velocidade. Eu estou dizendo que é uma média. Ele pode ter ido em alguns momentos devagar, em outros momentos voado. Ele pode ter parado no trajeto e depois metido o pé no acelerador para chegar em 5 horas. Esse é o A. O B chegou em 6 horas. Então, logicamente, o A tem a maior velocidade média, porque ele chega primeiro, ele chega em menos tempo. A gente pode até calcular antes de responder, né? Porque ele pede assim, ó, pode-se afirmar que. O que a gente pode afirmar? Então, tem 4 itens errados e apenas um que a gente realmente pode afirmar. Com certeza, tá? Vamos calcular aqui as velocidades médias. Vamos fazer assim. Né? Velocidade média. Velocidade média do A vai ser igual
ΔS sobre ΔT. Ele vai percorrer 420 km dividido por 5 horas. Isso acaba dando 420 dividido por 5 vai dar 80 e alguma coisa. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 420 dividido quilômetros, né? Dividido por 5 horas vai dar 84 km por hora. 84 km por hora. Essa é a velocidade média do ar. Certo? E a velocidade média do B muda apenas uma coisa. Muda apenas o tempo. Então, eu vou aproveitar o mesmo cálculo. Vou apenas mudar aqui de 5 horas para 6. 420 dividido por 6. Acho que vai dar 70. Dividido por 6. Isso vai dar igual 70. 70 km por hora. Esse é o do automóvel, a velocidade média do automóvel B. Então vamos lá. Olhar para os itens e responder a questão. 2 automóveis A e B partem no mesmo instante de uma cidade X com destino a outra cidade Y, distante 420 km de X. O automóvel A faz o percurso em 5 horas. O automóvel B faz em 6 horas. Pode-se afirmar. O que pode se afirmar? Eu posso afirmar que o automóvel B percorreu uma distância maior do que a percorrida pelo A? Verdadeiro ou falso? O que você me diz? Eu posso afirmar que a velocidade escalar média do B é maior que a do A? Verdadeiro ou falso? O que você me diz? Eu posso afirmar que é possível que em algum momento o B tenha sido mais veloz que o A? Eu posso afirmar isso? Em algum momento o B é possível, ele coloca a dúvida aí no começo, a possibilidade, ele não está afirmando com certeza. Eu posso dizer que é possível que em algum momento o B tenha sido mais veloz que o A. Eu posso afirmar, entender, que o A esteve sempre à frente do B. Eu posso afirmar, que o A e o B não param nenhuma vez durante a viagem. E aí? Galera, velocidade média não significa a velocidade que ele realmente usou. Tá bom? Ele pode muito bem, é possível, ele pode muito bem ter parado em algum posto no caminho e depois acelerado para chegar naquele tempo que ele queria. Ele pode muito bem, o A, que a gente sabe que foi o mais rápido, ele pode muito bem ter ido mais devagar do que o B em algum momento e depois ele acelerou. Tá bom? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não posso afirmar quase nada. Eu só posso afirmar uma coisa. Vamos para o item A. O automóvel B percorreu uma distância maior que a percorrida pelo A? No enunciado da questão, já tem algo que me faz acreditar que esse item é falso. Eu vou destacar no enunciado da questão. Vamos aqui, ó. Ele diz assim: A e B partem em um mesmo instante de uma cidade X com destino a outra cidade Y. Os dois vão percorrer a mesma distância. Então não tem essa de que o B percorreu distância maior do que o A. Não. Nem o A maior que o B. Está errado o item A.
Item B. A velocidade média do B é maior que a do A? Olha, a gente calculou. A velocidade média do A é 84, a velocidade média do B é 70. É menor do que a do A, não é maior. Corrigindo esse item, a gente podia trocar uma palavrinha. Vou destacar a palavrinha que a gente podia trocar para corrigir, tornar o item verdadeiro. Essa palavrinha aqui. Se a gente trocasse essa palavrinha por menor, o item estaria verdadeiro. Quer ver? Repara só. O automóvel B, quer dizer, tô no item A, né? Desculpem. Essa palavrinha aqui, ó, do item B. A velocidade escalar média do B, a velocidade média do B é menor que a do A. Aí estaria correto. Então, o que está tornando o item falso, errado, é essa palavrinha aí maior, tá bom? Item C. É possível que em algum momento o B tenha sido mais veloz do que o A. É possível. É possível que o B, apesar dele ter a velocidade média menor, é possível que em algum momento o A tenha ido mais devagar que ele. Depois o A resolveu acelerar e chegou em menos tempo. É possível. Portanto, item correto a ser marcado, o que se pode afirmar? Eu posso afirmar o que está no item C. Tá bom? Não posso afirmar, item D, que o A esteve sempre à frente do B. Com os dados que o enunciado me deu, eu não posso afirmar isso. E nem o item E. Eu não posso afirmar que o A e B não pararam nenhuma vez durante a viagem. Não posso afirmar isso. Tá bom? Então, o item correto aí é o item C. Questão 9 da página 33. Alguns alunos chegaram no meu privado do WhatsApp para pedir ajuda para resolver essa questão. Questãozinha boa. É uma questão de aplicação de fórmula. Basta você extrair do enunciado os valores para aplicar a fórmula de velocidade ou aceleração. Olha o que ele quer. Vamos ler primeiro o comando da questão. Calcule a velocidade escalar média do automóvel. É isso que ele quer. Então eu já vou colocar a fórmula de velocidade média aqui. Tá bom? Então vai ficar velocidade média é igual a divisão ΔS, variação do espaço, sobre variação ΔT, variação do tempo. É isso. Isso vai dar igual vamos lá. Vamos ler a questão. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100 de uma rodovia às 10 horas da manhã, tempo 1. Chegando ao quilômetro 340 às 14 horas, tempo 2. Qual é a velocidade média? Então, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT. No lugar de ΔS, a gente vai pôr o quê, pessoal? A gente vai pôr espaço final menos espaço inicial. Mesma coisa aqui embaixo para o tempo. Vai ser tempo final menos tempo inicial. Substituindo os valores. A gente vai ter espaço final, fim do movimento. A gente vai ter
o espaço final ele chegando ao quilômetro 340. Espaço inicial, onde começou? Inicia uma viagem no quilômetro 100. Tempo final, ele acabou a viagem em que horas? Aqui no enunciado, ó, 14 horas. E ele iniciou a viagem em que horas? 10 horas, está no enunciado, 10 horas. Então, calculando isso, vai dar 340 menos 100 dá 240. 14 menos 10 dá 4. Aí você divide o 24 pelo 4 e acrescenta o 0. Então, a velocidade média vai dar igual 240 por 4, 60 km por hora. Essa é a resposta da questão. Beleza? Simples assim. E se ele tivesse parado? Tu ia ter que acrescentar esse tempo. Se ele tivesse parado 1 hora num posto, né? Ele teria chegado às 15 horas e não 14 no destino. Porque ele parou durante 1 hora. Se ele tivesse parado, né? Então, em vez de 4, seria dividido por 5. E assim vai, tá bom? Tem algumas questões do livro de vocês interessantes. Tentem fazê-las, apesar de eu não ter mandado. Vamos lá, questão 12. Vai falar assim. Uma pessoa viaja em um automóvel cujo velocímetro está danificado. Doido, né? Aí viajar num carro sem saber qual a velocidade que ele está. Vai tomar uma porrada de multa. Desejando saber sua velocidade média em determinado percurso e sabendo que os postes da rede elétrica dispostos na margem da estrada, na calçada, distam 60 metros um do outro. Está distante. Então o cara está viajando, vendo os postes, contando os postes, tempo de bater, ele quer calcular a velocidade que ele está, velocidade média que ele está. Ele começa a contar os postes. Os postes estão distantes um do outro, 60 metros, um do outro. A pessoa começa a marcar o tempo no instante em que passa em frente a um certo poste, que chamaremos de primeiro poste. A pessoa constata que passaram 45,6 segundos até passar pelo 20º poste. 20º poste. Então vamos desenhar aqui, ó. Já peguei um poste aqui da internet. Vou colocar ele aqui. E o carrinho. O carrinho está aqui, passando pelo primeiro poste. Pá. Começou a contar. O carrinho está aí passando pelo primeiro poste. Segundo poste. Terceiro poste. Eita. Terceiro poste. Todos estão igualmente espaçados. Então, vou botar aqui, ó. Né? Igualmente espaçados. E assim vai até o 20º poste. Lá no final. Quando ele estiver passando pelo 20º poste, ó. Né? Aí, e já vai ter passado 45,6 segundos.
Então ele começou a contar 0 segundos no primeiro poste. Foi contando os postes. 20º poste, 45,6 segundos já se passaram. Calcule em quilômetros por hora a velocidade média nesses 45,6 segundos. Então vamos lá. Vou começar a dar nome aqui para eles. Esse aqui é o primeiro poste. Segundo poste. Terceiro poste. Vigésimo poste. Cada poste tem a distância de um para o outro de 60 metros. Vou colocar aqui. 60 metros. Né? Para o outro, 60 metros de novo. E assim vai. Então, são quantos espaços de 60 metros? Esse é o espaço total. 20 contou 20 postes. Cada poste tem 60 metros de um para o outro. Então, qual é o ΔS? Porque eu tenho tempo. Se eu pegar ΔS sobre ΔT, eu vou ter a velocidade. Velocidade média. Esse é o nosso cálculo que a gente tem que fazer. Então, vai ficar velocidade média é igual vamos lá, ΔS, qual é o espaço? ΔS sobre ΔT. Vou colocar a fórmula. É sempre bom você escrever a fórmula, porque é uma maneira de você decorar ela. Toda vida que você for resolver a questão, escreva a fórmula. ΔS sobre ΔT. Tá bom? Então vamos lá. Calculando ΔS. Quanto é o ΔS? São 60 metros de um poste para o outro. E são quantos espaços? Eu tenho 20 postes. Então a tendência é você colocar 20 vezes 60 metros. A tendência é você colocar isso. 20 vezes 60. E o tempo você sabe. 45,6 ele disse no enunciado. Passaram-se 45,6 segundos. Metro em cima, segundos embaixo. Só que tem um erro aqui, pessoal. Eu não tenho 20 vezes 60 metros. Se você reparar, eu tenho só 19. Porque olha a analogia que eu vou fazer. Olha para a minha mão. Se o polegar, se o dedo mindinho é o primeiro poste, o seu vizinho é o segundo poste, 60 metros de um para o outro. O maior de todos é o terceiro poste. O fura-bolo é o quarto poste. E o cata-piolho é o quinto poste. Eu tenho quantos espaços de 60 metros entre eles? Ó? Eu tenho 5 dedos, lógico, 4 espaços de 60 metros. Se eu tiver 10 dedos, eu tenho 9 espaços. Se eu tiver 4 dedos, 4 postes, eu tenho 3 espaços de 60 metros. Então, se eu tiver 20 postes, eu tenho 19 espaços de 60 metros. E não 20. 19 espaços
de 60 metros. Então, aqui em cima está em metros e aqui embaixo está em segundos. A resposta acaba dando em metro por segundo. Bom? Então, vamos lá para a calculadora. Aí vai ficar... Vai ficar 19 vezes 20 dá igual a 380. Dividido por 60, ou que 60, dividido pelo tempo, né? 45,6. 45,6. Isso dá igual a 25 sobre 3. Ô, calculadora zona, massa! Eu quero em números, calculadora. Vamos de novo. 19 vezes 60. 1140. Tinha dado outro resultado, não era? 19. Vou ter que fazer na mão mesmo, né? Vezes 60. 6 vezes 9, 54. 1140, tá certo. 1140 é o resultado correto. Então, 19 vezes 60. Em cima vai dar 1140. Dividido por 45,6. Esse resultado dividido por 45,6. Isso dá igual a 25. 25 metros por segundo. Redondinho. 25 metros por segundo. Infelizmente, ele não quer a resposta em metros por segundo. Aí, tarefinha de casa, tá? Você vai lá no livro, lá no índice do livro, pesquisar como que transforma para quilômetro por hora. Porque ele disse assim: calcule em quilômetros por hora a velocidade média. Então ele quer em quilômetro por hora. A gente achou em metro por segundo. Você deve saber, né? Se você fez o ensino fundamental bom, teve um bom professor de ciências, bom professor de física, ele já deve ter lhe dito que basta multiplicar. Então vai ser 25 vezes multiplicar por 3,6. 3,6. Sua tarefa de casa é essa. Por que 3,6? Você vai lá no livro. Seu livro tem dizendo, viu? Vai dar 90. Então, eu vou colocar aqui como resposta 90 km por hora. km/h. Noventa km por hora. Essa é a resposta, tá bom? Como é que você vai lá no livro, pessoal? Você vai lá no... Você tem o seu livro em casa? Se não tiver, eu botei em PDF lá no Google Sala de Aula. Vou mostrar vocês aqui. A gente vai lá no Google Sala de Aula, ó. Clica aí na tua turma, clica na aba de atividades. Vai lá em física. Tá aqui, ó. Uma das primeiras postagens que eu fiz, tá? Deve estar lá embaixo. Porque nessa turma aqui do comércio a ordem tá um pouco invertida aqui. Mas tá aqui o livro, Física, volume 1. E o nome dos autores. Tá aqui o livro. Então você vai aqui no índice.
Aí tem, ó, a física na natureza e na tecnologia, potências de 10, contagem e medição de uma grandeza, ó, padrões de unidade de medida. Foi a nossa primeira aula, vocês lembram? Nossa primeira aula foi de unidade de medida, eu acho. Ordem de grandeza, ó. Aí vem mecânica, começa a mecânica. Aí tá aqui, ó, nossas primeiras aulas de cinemática, né? Introdução referencial, movimento e repouso. O que é movimento, o que é repouso? O que é trajetória? Nossa última aula aí, ó. Trajetória, velocidade média, espaço, variação de espaço e distância percorrida, tá certo? Velocidade escalar média, tá aqui, ó. Aí depois já vem escalar instantâneo e movimento uniforme. Movimento uniforme e uniformemente variado, capítulo 2, é a nossa próxima aula, beleza? Mas está bem aqui, velocidade média, você deve encontrar essa informação que eu estou dizendo aqui para vocês. Como transformar de metro por segundo para quilômetro por hora? Basta multiplicar por 3,6. Por que esse número 3,6? É uma continha básica, né? Mas dá para você pesquisar aí. Fica como tarefinha de casa. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês para me despedir. Aqui eu estou encerrando a introdução da cinemática. A partir de agora a gente vai passar para movimento retilíneo e movimento circular. Aí a gente acaba a cinemática. Dando tempo a gente ainda vê vetores. Só se der tempo mesmo. Mas é isso. Movimento retilíneo, uniforme e o uniformemente variado é a nossa próxima aula. Quem puder já vai adiantando o assunto, já vai lendo o livro, tentando entender, fica mais fácil. Próxima aula, MRU e MRUV. Show? Então continuem se cuidando para que a gente volte o quanto antes ao presencial. Deus seja com vocês, bons estudos. Estou no WhatsApp, caso alguma dúvida. Aluno online e Google Sala de Aula também. Tchau, tchau. Bye, bye.